finalmente nossa aula sobre análise da variância. Aqui nós vamos tratar só dos aspectos práticos. A análise da variância é um capítulo enorme, digamos assim, da estatística, né? Então a gente só vai pegar a parte superficial aqui de modelos simples, mas já é um começo, né? Lembrar aqui de um conjunto de dados, né? Você tem, por exemplo, aqui temperatura em função, rendimento em função da temperatura. Você vê que a reta de regressão aqui ela não passa por todos os pontos. Ela sempre deixa algum resíduo. Aliás, esse resíduo se deve a um modelo ruim ou a ruído. Bom, a gente vai ver isso numa aula no futuro, né? Então, exagerando um pouquinho os resíduos, né? Você tem aqui a reta de regressão e cada pontinho aqui representando um ponto experimental. Se você somar essas distâncias entre o ponto experimental e o previsto pela reta de regressão, soma todas essas distâncias, vai dar zero. Esses são os resíduos, né? Então o que se faz é elevar ao quadrado esses resíduos e minimizar a soma dos quadrados dos resíduos. Esse é o ajuste pelo método dos mínimos quadrados. Mas agora vamos à análise da variância. Eu vou ler aqui com vocês. O exame dos resíduos é fundamental para que possamos avaliar a qualidade do ajuste de qualquer modelo. Em primeiro lugar, os resíduos devem ser pequenos. Se um determinado modelo deixa resíduos consideráveis, ele é um modelo ruim. No modelo ideal, todas as previsões ou predições, como algumas pessoas preferem dizer, coincidiriam exatamente com as respostas observadas e não haveria resíduo nenhum. O método mais usado para avaliar numericamente a qualidade do ajuste de um modelo é a análise da variância. Para fazer a análise da variância de um modelo, começamos com uma decomposição algébrica dos desvios das respostas observadas em relação à média global. Então, vamos lá, né? Acho que esses dois parágrafos aí dizem muita coisa, né? Você pode parar o vídeo e ler. Então, aqui você tem a reta de regressão e aqui você tem os pontinhos experimentais. Então, são 5 pontos experimentais, né? Um detalhe interessante é que a reta de regressão sempre passa pela média global desses pontos. O que seria essa média global? A média de todos os pontos. Imagine que você soma os 5 valores de temperatura, divide por 5. Soma os 5 valores de rendimento, divide por 5, e essa é a média global que cai aqui. A média global cai aqui. Então nós vamos analisar a distância entre uma observação individual e a média. Então a média global, né? A média global que está aqui, né? A média global. Então você tem um ponto aqui, esse ponto, por exemplo. Vamos analisar essa distância vertical entre esse ponto e a média global. Então, estou interessado nesta distância vertical. Estou interessado no desvio de uma observação individual, né, de um valor, por exemplo, de rendimento, em relação à média de todos os rendimentos, a média global. Essa distância pode ser desdobrada entre duas partes. A primeira parte seria a distância entre a observação individual e o valor predito pela reta de regressão, que cai justamente na reta de regressão. Então, distância da observação individual em relação ao valor predito para aquele valor de temperatura. E a outra parte aqui, que eu até vou mudar de cor, é a distância entre o valor predito e a média de todas as respostas. Então aqui, a distância entre o valor predito e a média global. Costuma-se tomar os somatórios aqui. Então você tem o somatório, aqui também é somatório. Deixa eu melhorar aqui, acabou que eu escrevi com a letra um pouquinho grande, vai ficar meio apertado esse somatório. Então aqui, somatório, e deixa eu parar aqui também, mais aqui também,
somatório. Tá aqui, ó. Somatório. Aqui, somatório. Aqui, somatório. Tá aí. Então, este primeiro somatório aqui é a soma. Aliás, vamos elevar ao quadrado também. Além de somar, elevar ao quadrado. Na verdade, elevar ao quadrado primeiro e depois somar. Então, aqui você tem a chamada soma quadrática em torno da média, soma quadrática residual, mais a soma quadrática de regressão. Então, a soma quadrática residual é a distância entre a observação experimental e o valor predito aqui pela reta de regressão. Quanto menor essa distância aqui, melhor. Indica que o seu modelo se ajustou bem aos resultados experimentais. E essa outra distância aqui, a distância entre o valor predito e a média global, é explicada pela reta de regressão. Por isso, nós temos a soma quadrática de regressão. E quanto menor isso aqui, melhor. Detalhe, o coeficiente de determinação para um dado ajuste vai ser igual, deixa eu ver aqui, a soma quadrática de regressão sobre a soma quadrática em torno da média. Joia, né? O que mais que nós temos que tratar aqui? Deixa eu ver se tem mais algum quadro aqui. Esse aqui não, né? Então vamos descer um pouquinho mais. Depois eu vou mostrar para vocês como... Aqui, novamente, nós temos então as respectivas somas quadráticas. Veja que eu estou tratando isso de maneira resumida, porque o meu objetivo aqui é o aspecto prático que vocês vão fazer no R, né? Mais detalhes, você vai para o livro do professor Benício. Como fazer experimentos, né? Então, soma quadrática em torno da média igual a soma quadrática residual mais ou melhor, soma quadrática de regressão mais a soma quadrática residual, que ele colocou na ordem diferente. E aqui o R quadrado é o coeficiente de determinação. Nós temos aqui uma tabela da análise de variância para o nosso modelo linear. Temos, né? Lembrando aqui, ó, modelo linear. Deixa eu subir aqui. Onde é que está o modelo linear? Vamos ver o gráfico, né? O gráfico, modelo linear, onde está? Estou meio perdido aqui, eu acabei de rodar isso aqui. Ah, tá aqui, ó. Então vamos lá. Tem alguma coisa errada aqui que eu acho que eu vou ter que... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou rodar de novo aqui. Deixa eu rodar aqui, melhor. Rodando de novo, aí a coisa vai... aqui, tá. Pronto. Então, aqui você está vendo o gráfico, né, linear. Você vê que o modelo linear não ficou legal, né? Não se ajustou muito bem aos pontos, né? Voltando aqui. Então, vamos tratar disso. Aqui nós temos a soma quadrática de regressão, a soma quadrática residual e a soma quadrática em torno da média. Então, a soma quadrática de regressão dividido pela soma quadrática em torno da média. Na verdade, isso aqui é deixa eu ver se é para o conjunto de dados que eu estou trabalhando aqui. Eu acho que não. Deixa eu pegar aqui. É para um outro conjunto de dados. Esse aqui é para o... Não, é para esse mesmo. Esse aqui é para menos pontos. Não é... eu não queria mostrar exatamente... acho que isso aqui é para o... deixa eu fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui o primeiro conjunto de dados, aqui, ó, o primeiro conjunto de dados. Rodando aqui, plot, para esse primeiro conjunto de dados, temperatura de 40 a 60 graus, o modelo linear casou legal. Então, tá aqui o modelo linear, e vou fazer o gráfico aqui. Para esse primeiro conjunto de dados, temperatura de 40 a 60 graus, o modelo linear casou, ficou legal, ó, tá aqui. E se eu quiser fazer a análise da variância desse modelo linear, eu uso uma função que é ANOVA. Então, a ANOVA é uma função aqui do R, né?
eu vou colocar aqui dentro como argumento, vou pôr md underline linear e executo. E aqui eu vou ter então, o que eu vou ter? Somas quadráticas, na verdade não é para esse conjunto de dados aqui que tem essa tabela. Estou tentando me localizar aqui, deixa eu pensar. Soma quadrática, regressão, resíduo, deixa eu lembrar aqui. Aqui tem a soma quadrática de regressão, soma quadrática residual. Deixa eu parar aqui um minuto. Voltando, agora eu me situei. Essa análise da variância é, de fato, para esse conjunto de dados onde você tem rendimentos medidos na faixa de temperatura de 30 a 70 graus, onde a equação da reta não resultou legal. Você vê aqui, ó, a equação da reta não resultou legal. O que tem aqui que eu tenho que são... Deixa eu pensar aqui o que mais que eu tenho que fazer. Aqui, 3.400... isso aqui... Estou olhando aqui, estou comparando, ó, análise da variância, é isso mesmo. Deixa eu puxar a minha calculadora. Puxando a calculadora, estou abrindo aqui. Aqui eu vou dividir a soma quadrática de regressão. Soma quadrática de regressão pela soma quadrática em torno da média. A soma quadrática em torno da média é este valor mais este valor. Então vamos lá. Soma quadrática de regressão, 3.465,6 dividido por, abro parêntese, 3.465,6 mais, aqui a soma quadrática residual, que é 8.832,4, fecho parêntese. Então aqui eu vou ter o valor de R quadrado, que deu 80,63%. 80,63%. Vamos ver aqui. 80,63%. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Essa não é definitivamente essa tabela aqui. Você vê que está um pouco atrapalhado aqui. Deixa eu ver se eu tenho essa tabela para esse conjunto de dados. Talvez não. Aqui, deixa eu ver. Não. Agora sim. Agora sim vai ficar bom. Então, deixa eu apagar isto aqui. Eu tenho que apagar isto aqui. Deixa eu apagar aqui. Delete. E aqui eu vou colocar a tabela certa, né? Para ficar até um pouco bagunçado, mas se você parar um pouco, você vai entender. Então, deixa eu dar um ESC aqui. Vou colar aqui. Colando. E aqui está. Então, para o modelo linear, né, que a gente viu aqui, aqui eu calculei a análise da variância, aqui embaixo apareceu no console os resultados, né? Aqui você tem a soma quadrática de regressão, a soma quadrática residual e a soma quadrática em torno da média. Então aqui você tem a soma quadrática de regressão, soma quadrática residual e a soma quadrática em torno da média, a soma dessas duas. Você divide a soma quadrática de regressão pela soma quadrática em torno da média, você vai ter o R quadrado. Nesse caso, repare aqui que o ajuste não ficou muito bom e o R quadrado resultou em 80,63%. Quer dizer que a sua reta de regressão explicou apenas 80,63% da variabilidade dos seus dados. Bom, além das somas quadráticas, você tem as médias quadráticas. Eu não entrarei em detalhes sobre a teoria, mas cada uma dessas somas quadráticas tem um certo número de graus de liberdade. Deixa eu apagar isso aqui. Então, graus de liberdade, né? Você tem aqui a
a soma quadrática de em torno da média, o número de graus de liberdade é n menos 1, n é o número de pontos, né, que você mediu. A soma quadrática de regressão, o número de graus de liberdade é p menos 1, e a soma quadrática residual é n menos p. O que é p? P é o número de parâmetros. Se você tem a equação da reta, por exemplo, então você tem o p igual a 2. Dividindo as somas quadráticas pelos respectivos graus de liberdade, você vai ter as médias quadráticas, que depois podem ser importantes, por exemplo, para você fazer um teste de hipótese. E é justamente disso que nós vamos tratar agora. Então você pode verificar a significância estatística da regressão. Então eu vou ler com vocês aqui, lembrando que isso aqui eu tirei 150% lá do livro Como Fazer Experimentos, lá do professor Benício Barros. Tem outros autores lá também. Então, a análise da variância, significância estatística da regressão. Então, o exame dos resíduos é fundamental para que possamos avaliar a qualidade do ajuste de qualquer modelo. Em primeiro lugar, os resíduos devem ser pequenos. Se um determinado modelo deixa resíduos consideráveis, ele é um modelo ruim. No modelo ideal, todas as previsões ou predições, como algumas pessoas preferem dizer, coincidiriam exatamente com as respostas observadas e não haveria resíduo nenhum. O método mais usado para avaliar numericamente... isso aqui eu já tinha lido, né? Desculpem. Bom, tratando então sobre a significância estatística da regressão. Você pode fazer um teste de hipótese para checar a significância estatística da regressão. Onde a hipótese nula, o coeficiente angular seria zero. Hipótese alternativa, coeficiente angular diferente de zero. A estatística de teste é a estatística F, que você pega a média quadrática de regressão sobre a média quadrática residual. Então, nesse caso aqui, o F vai ficar. Então, média quadrática de regressão, 3.465, dividir por 1 para ter, divide a soma quadrática por 1, que é o número de graus de liberdade, para ter a média quadrática. Então, 3.465,6. 3.465,6 sobre 118,9. 118,9. Então, isso aqui vai dar... Onde está a minha calculadora? Podia calcular no R, né? Mas aqui, né, prefiro calculadora. Sou um cara velho. É 5,6 dividido por 118,9. Então aqui deu 29,15. E a gente compara isso com o valor crítico. Então F crítico. Como é que a gente obtém esse valor crítico? Primeiro você tem que considerar que no numerador você vai ter aqui P menos 1 graus de liberdade. No denominador, N menos P. Como N são quantas medidas mesmo? 9 medidas? Deixa eu olhar aqui. Acho que são 9, né? 9 diferentes temperaturas, né? Então, o N, N é 9, número de parâmetros 2, então aqui embaixo você tem 7 graus de liberdade e aqui você tem 1 grau de liberdade. Onde é que está a tabela da distribuição F? Na página 408 do PDF. Deixa eu jogar aqui na página 408. 408, mais uma tabela estatística, né? Então aqui nós vamos pegar nível de significância 5%. Aqui, pronto, está aqui. Então, no numerador, número de graus de liberdade é, novamente, 1. No denominador, 7. Então, 7, acho que é isso, né? 7 dá 5,59, tá vendo aqui? 5,59. 5,59. Então, a estatística de teste cai na região crítica, o que levaria você a rejeitar a hipótese nula
e considerar estatisticamente significativa a regressão. O problema é que esse teste estatístico, ele tem alguns detalhes. Por exemplo, um detalhe prático é que para você rejeitar a hipótese nula, o F teria que ser da ordem de 10 vezes maior que o valor crítico. Segundo, esse teste de hipótese só é válido se os resíduos estiverem normalmente distribuídos. E aqui você vê que os resíduos não estão normalmente distribuídos. Você tem uma estrutura no gráfico de resíduos, né? Esse modelo não foi um modelo bem ajustado. Então, devido a isso, esse teste não é válido. Enfim, o ajuste ficou ruim, em resumo, né? Bom, vamos, próxima aula, continuar com esse assunto.